Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a essa live, que é a nossa última live do ano. Seja bem-vindo, querido amigo aí de Portugal, não é? É o nosso querido Nelson Tavares. Que Deus te abençoe, meu irmão, te ilumine, te proteja. E como é que tá aí os festejos natalinos, né? Tá tudo ótimo, Kátia. Boa noite primeiro a você. Boa noite a todos. Estou vendo que o pessoal está entrando aqui já aos pouquinhos, os comentários, aqui o contador rodando. Sejam todos bem-vindos. Aos pouquinhos as pessoas vão chegando. É uma alegria estar aqui. Aqui em Portugal, vou dizer para vocês, já é sábado, tá? Já é meia-noite e 3, já a gente está 3 horas de fuso horário. Eu estou aqui na Ilha da Madeira. Deixa eu me apresentar para quem não me conhece. Meu nome é Nelson Tavares, vivo aqui na Ilha da Madeira, sou psicólogo. E é uma alegria estar aqui de novo, aqui com a Kátia. Voltamos aqui para esse último programa para falar sobre essa história de tabagismo, tema ótimo, que Joana de Ângeles separa um capítulo especial aqui no Conflitos Existenciais. Respondendo a sua pergunta, Kátia, para não fugir, Natal está tudo bem, cidade está toda ajeitada, aqui também se comemora muito Natal, como no Brasil, os festejos, decoração na rua, o pessoal faz bastante festa, come-se muita castanha aqui, tá? Castanha, bacalhau tem sempre também, é uma época muito boa. É a chamada castanha portuguesa, não é? Eita, coisa boa! Que maravilha! Aqui também, né? As cidades, né? As ruas daqui do Brasil estão todas, digamos assim, vestidas de luzes. Aqui em Recife, Pernambuco também está, não é? Muitas luzes nas praças, muitas coisas bonitas. Porém, o fundamento do nosso Natal, não é? É aquele que vem, que nos traz e que traz a mensagem, né? A mensagem do renascimento, a mensagem que ele veio, né? Numa manjedoura. Então, esse é o verdadeiro aniversariante do dia, do mês, do ano, da nossa existência, da nossa vida eterna. Então, que nós possamos trocar os presentes para sermos presentes na vida dos ausentes. É nisso que devemos ver, sentir, não é? Então, meu amigo, dá boa noite, né, aos nossos internautas que estão aqui. E Portugal é um lugar que eu sonho muito em ir, viu? Ainda não fui, não, mas vamos. Em 2024 ou 2025 estaremos por aí, quem sabe. Boa noite a Maristela, não é? Boa noite, Maristela, que está no Rio de Janeiro. Olha, Maristela, essa caneca veio daí, ó, do Cristo Redentor, veio essa semana. Minha filha foi com o pai para um show aí que teve de Paul McCartney. Olha, então, espírito velho viu a minha filha, eu não. Feliz Natal, Paulo, ele está sempre conosco, não é? Boa noite a Antônio Costa também, boa noite a Cleiton, né? Quem sonha com entes queridos e conversa com eles é um médio, com certeza. Somos todos médios, né? E essa conversa, não é, Nelson, que nós temos com os nossos entes queridos, que são conversas assim, mente a mente, não é abrindo a boca e fechando como a gente está aqui agora, não. É assim que a gente fala com os nossos amores, nos sonhos, através do pensamento. Nelson, você quer falar alguma coisa? Eu notei que você queria falar. Não, posso comentar isso com ele. É isso aí mesmo. Quem é o nosso amigo é o Paulo, não. Cleiton, né, Cleiton? O Cleiton. Cleiton, tem dois tipos de sonho aqui, muito resumidamente, para a gente não fugir do tema, mas tem aquele da psique, né, que está aqui dentro, o subconsciente, o inconsciente vai se manifestar durante a noite.
Mas tem exatamente o processo do reencontro em desdobramento, nós espíritos que somos, desdobramos, saímos do corpo, mantendo a ligação pelo cordão de prata, o famoso cordão de prata, e vivenciamos, experienciamos e reencontramos, sim, entes queridos, e temos experiências, essa troca que muitas vezes, trazendo de novo para o corpo, a memória, a lembrança desses encontros. Normalmente, Cleiton, tem muito sentimento envolvido. Perceba aí que são aqueles momentos emotivos muito fortes, esses reencontros, é mesmo aquela impressão que, poxa, eu estava lá com fulano. É mesmo por aí. É isso mesmo. Eu nem quis entrar nessa coisa do sonho de Freud. Você já entrou. Olha, esses psicólogos maravilhosos, né? Então, veja, a gente tem que ter essa condução mesmo, né, Nelson? Isso é muito importante, trazer que existe dois tipos de sonho, né? E principalmente na época em que estamos, que é o sonho da saudade, né? Havíamos conversado sobre isso nos bastidores, que o sonho da saudade, ele é diferente, né? Mas vamos fazer uma leitura linda e maravilhosa do livro Vida Feliz. Olha que coisinha linda. Para a gente ter uma vida muito feliz, olha, é porque a Luizinha está bem. Agora, olha aqui. Vida Feliz, ele é bem pequenininho, mas ele é tão grande em conteúdo, não é? Então eu abri aleatório e de repente me veio, né, uma ideia, uma intuição que eu buscasse o livro Vida Feliz. Então, diz assim: concede uma nova oportunidade ao teu desafeto, facilitando-lhe a aproximação. Mantém-te receptivo. É possível que ele tenha mudado de opinião, reconhecido o erro e esteja aguardando o ensejo. Todos nos enganamos e desejamos ocasião para nos reabilitarmos. Se te encerras na mágoa e nada mais queres com ele, a tua é uma postura igual ou mais censurável que a dele. Não deixes que um capricho do amor próprio ou do orgulho ferido te roube uma excelente ensancha de ser vencedor em ti mesmo. Nossa, isso aqui foi bem para mim, viu? Lembra no início da conversa? Então, a resposta já vem de pronto. Que possamos agora acerenar as mentes, elevar os pensamentos ao alto e rogar a Deus, Pai de infinita bondade, a misericórdia infinita, e que nós, principalmente nosso irmão, que fará uso da palavra, que está aqui conosco com tanta gratidão para esse nosso último programa ao vivo da temporada de 2023. Assim, que os bons amigos espirituais, que o seu amigo, o seu anjo protetor, e todos aqueles que estão sempre com ele, e os que estão comigo e conosco, que eles possam nos auxiliar, nos intuir, nos orientar, e trazer a mensagem àqueles que estão necessitando, né, da voz que ecoe internamente. Gratidão, que Deus nos abençoe. É com você, querido. Que assim seja. Então, Que mais uma assim vez, seja. que assim seja. Então, mais uma vez, boa noite a todos que estão conosco aí ao vivo. Para quem está aqui em Portugal, bom sábado já para vocês, junto comigo aqui. Não sei se tem alguém aí fora do Brasil, comigo também. Se tivesse, faça presente para eu saber se tem alguém me acompanhando aí. Para puxar a orelha que já está na hora de dormir. Mentira, tô brincando.
Então vamos lá. Último programa do ano e é uma alegria e calhou bem aqui esse tema, que eu vou mostrar o livrinho para vocês antes que eu esqueça, ó. Conflitos existenciais, tá? É o capítulo que a gente vai estudar um pouco aqui, refletir, trazer esse conhecimento de Joana de Ângeles, um pouco além, algumas abordagens, alguma leitura mais profunda de aspectos fora do aspecto mundano, material, mas também, principalmente, trazer a questão espiritual para essa história do tabagismo. E não por acaso ela coloca aqui 3 capítulos em sequência que fala sobre drogadição, fala sobre alcoolismo e fala também sobre tabagismo, aqui nessa categoria dos hábitos, dos vícios, que o tabagismo é uma delas. Então, o tema da noite de hoje, do nosso programa, é a ilusão do tabagismo. Como deixá-la? E é interessante essa história do como deixá-la, porque muitos daqueles fumantes de hoje que tentam, já tentaram, já passaram por esse processo de deixar porque querem, falar, Nelson, eu já não quero mais fumar, já chega, vou aproveitar essa virada de ano, fechar o ciclo, e vou botar aqui, ó, na listinha de 2024. Vou parar de fumar de vez. Aliás, vamos abrir aqui para a Joana de Anges, no Preparo Vida Feliz, ela fala sobre novas oportunidades. Então, tem novas oportunidades de reconciliar com desafeto, e também novas oportunidades de mudar os hábitos, os nossos vícios, os nossos comportamentos, as nossas condutas. E a drogadição, ou melhor dizendo, no caso aqui, o tabagismo, a gente pode enquadrar como um desses projetos para 2024, para ser melhor, para buscar mais saúde, não só a saúde do corpo físico, mas saúde espiritual, entendendo o que me liga além do vício físico. Porque, claro que a gente tem uma dependência física, aquele que fuma, a gente não, eu não fumo, tá, gente? Mas quem está no vício, a viciação do organismo existe, claro, mas é um questionamento muito interessante para aqueles que já tentaram largar o tabagismo, o fumo, não conseguem, que é o seguinte: Nelson, eu não sei por quê, mas eu não. É além do físico, sabe? O corpo pede, mas além disso eu não sei explicar. Me responde? Não tem uma resposta pronta. Tem exatamente essa pergunta: o que nos liga? E através dessa pergunta a gente pode mergulhar, investigar, observar, entender o nosso eu, aquele que se encontra, por exemplo, no tabagismo, buscando compreender quais são as ligações que nós realizamos além da dependência física. Que é interessante a gente entender, Joana nos traz isso bem mastigadinho, tá? Recomendo a leitura do livro. Como sempre, a gente sempre recomenda, ninguém lê nada, essa é a verdade, né? Mas ainda assim eu vou continuar recomendando, tá? Se você é fumante, dá uma lida. Se você quer parar, dá uma lida. Que é importante, sabe por quê? Abre, abre a consciência, sai somente daquela história do fumar mata, faz mal. Eu sei que faz mal, todo mundo sabe. Provavelmente você já sabia também, antes de começar a fumar. Mas mesmo assim, ainda assim, foi lá, experimentou, se viciou e talvez ainda esteja aí. Então, Joana de Ângeles vai mastigando, ampliando, nos fazendo pensar sobre vários aspectos e, claro, trazendo um aspecto espiritual que é importantíssimo. Então, ela já começa falando sobre essa história dos hábitos e, claro, dos vícios. Como é que se realizam? Nelson, fala para mim, como é que se forma um vício? O vício vai se formar da seguinte maneira: é um ciclo. Atenção, não é só para o cigarro, tá? Vale para o cigarro também, mas vamos entender. Nós realizamos uma ação e aí repetimos. E aí repetimos de novo, e repetimos de novo. Vira um hábito. E desse hábito pode se transformar num vício. A repetição de um hábito, querendo ou não querendo, tendo prazer ou não tendo prazer.
processo de mudança. Isso aqui eu vou trazer um pouco de ciência, tá? O processo de qualquer mudança para nós, enquanto indivíduos, do nosso organismo físico, a tomada de um novo propósito, de uma busca diferente, ou da utilização do de qualquer que seja substância, ou qualquer coisa que seja, temos uma resistência no organismo físico de 20 a 90 dias. Então, conta aí, 20 a 90 dias para entrar nesse novo hábito, seja ele qual for. Estou ampliando aqui para a gente entender. E o importante da gente entender dessa história de hábito, que hábitos são comportamentos adquiridos. Comportamentos esses que nós cultivamos, ok? Vou sair aqui um pouco do cigarro só e do fumo, para a gente se perceber um pouco. É assim, vou falar por conta própria, tá? Ah, eu sou viciado em café. Eita, coisa boa o café. Não sei, ó, tô vendo a Kátia sorrindo aí, acho que é a Kátia das minhas, hein? Porque o café mexe o coração, dá até uma lágrima no olho de pensar que depois de desencarnar não tem café no plano espiritual. Calma, pessoal, vamos entender o seguinte, olha só. A gente encarnou, não tinha café, tá? Pelo menos mamãe não deu na mamadeira, e não estava no leite no peito também, na café com leite. Então, isso foram hábitos adquiridos, e da mesma forma que nós, claro, criamos um hábito, e o corpo sente também. Para quem toma café e para de tomar, ó, dorzinha de cabeça, começa, o corpo também vai sentindo a falta, a abstinência da cafeína para quem toma muito café. E, aliás, digo por conta própria, tá? De vez em quando me bate uma dor de cabeça, não sei por quê, tomo um cafezinho e falo, ih, é verdade, faz algumas horas que eu estou sem café. Então, o corpo vai reagindo também, de alguma forma, vai se acostumando a esse novo padrão, esse hábito que a gente vai adquirindo, esse comportamento adquirido. Agora, qual a importância da gente entender essa história de comportamento adquirido? Porque olha só, nós cultivamos o tal comportamento, seja ele qual for, e cultivando esse comportamento, nós criamos novos hábitos. Sejam hábitos bons ou sejam hábitos ruins, hábitos saudáveis, benéficos, ou hábitos que nos fazem mal, que nos destroem de alguma maneira. É a caminhada na direção da saúde ou da doença. Por exemplo, estou tentando ampliar um pouco aqui, tá? A gente já vai falar sobre fumo, mas eu quero aqui abrir o leque para a gente raciocinar num todo, entender o funcionamento do nosso eu, os nossos comportamentos, a nossa mente, qual é a correlação que a gente vai fazendo com esses hábitos adquiridos, que vamos adquirindo, vamos fomentando, vamos regando esses tais hábitos. Então vamos lá, hábitos saudáveis. Uma leitura, por exemplo. Quem é que tem um hábito saudável aí de ler 5 páginas por dia de um livro edificante, como o que a Kátia abriu agora, que às vezes é uma leitura rápida, tá, gente? Um livrinho desse de bolso, mas é um que faz pensar, que mexe conosco. Ou um livro mais complexo como esse aqui, que é Conflitos Existenciais, que é um livro excelente, não só esse, como outros livros de profundidade, que abordam temas complexos. Aliás, vou até fazer a propaganda do livro aqui, tá? Olha o que a Joana de Anjos fala nesse livro aqui. Ela fala sobre raiva, sobre preguiça. Quem é que tem preguiça aí? Sobre medo. Tem alguém com medo? Ressentimento, culpa. Eita, culpa. Ciúmes. Fala sobre ansiedade, crueldade, violência, aí vem drogadição, tabagismo, alcoolismo, vazio existencial, estresse. Estresse foi o nosso último tema que a gente teve aqui junto, tá? O estresse que adoece. Tá aí no YouTube, pesquisa aí no meu canal ou no canal Renovando Consciências que está lá. Fobias e por aí vai. Então, para que Joana faz isso? Para a gente se entender, para a gente entender a nossa sistemática, tentar se reconhecer e, é claro, apresentar caminhos saudáveis, outros caminhos para fazer diferente, para fazer melhor. Então, tem os comportamentos saudáveis aqui, os hábitos saudáveis que a gente vai adquirindo,
como tem hábitos maléficos, como o jogo, a bebida e o fumo, por exemplo. Então, essas tendências existem no nosso íntimo, no nosso eu. Claro que existem de uma encarnação pregressa, numa outra personalidade, sem dúvida alguma, as predisposições para o mal e para o bem, as virtudes adquiridas e os nossos vícios, as nossas tendências maléficas também. Mas olha só, eu não vou ficar olhando para a vida passada, não, tá? Sabe por quê? Porque tem o véu do esquecimento, e não é à toa. Quero trabalhar com o que eu tenho aqui agora. Então, trabalhar com o que a gente tem aqui agora é entender essas tendências, essas predisposições que nós temos e trabalhar a partir delas. O nosso eu, vencendo essas más tendências, puxando mais uma vez aqui, eu anotei, que o Joana acabou de falar para a gente, novas oportunidades. Aproveita 2024 aí, faça a tua lista. Passa o Natal, faz agora já, antes do Natal. Aproveita esse momento. Bota na tua lista aquilo que você quer almejar, aquilo que vai fazer bem para você, para a tua saúde, enquanto espíritos que somos, a nova oportunidade para se reconciliar com o desafeto, a nova oportunidade para largar o vício, se você quer largar. Vou repetir, se você quer largar, tá? Quanto isso vai te trazer de prazer, de gozo, e o quanto de negatividade, questões maléficas que você está trazendo, não só para o seu organismo físico, mas para o seu perispírito também, ok? Vamos lembrar aqui: corpo físico, perispírito e espírito. Toda ação que nós cometemos aqui hoje, criamos registro. Por exemplo, fígado não, desculpa. Qual é a área que, perdão, não é fígado, já estou toda a área comprometida, área respiratória, pulmão, perdão, pulmão. Deve ser já, estou no sábado já, a cabeça já não está funcionando bem. Fígado é bebida. Pulmão, pronto. Pulmão, todo o aparelho respiratório que vai sendo comprometido de alguma forma, e daí a gente vai criando essa mácula perispírito, e isso carregamos conosco. Para onde? Para uma próxima encarnação, onde a gente encarna já talvez estou rogando praga aqui para ninguém não, tá, pessoal? Mas talvez com problema respiratório. Aí a criancinha nasce com problema respiratório e o pessoal fica assim: ai, mas que azar que deu, meu Deus do céu. É genético, deve ser. Ou será que tem história do passado aí? Tô falando isso para a gente ficar julgando, não, tá? Porque normalmente a gente já pensa logo: ah, eu sei, lá o filho da vizinha tem um problema. Ah, na encarnação passada deve ter sido um fumante veterano. Se foi ou não foi, é problema dele. A questão não é essa. A questão é a gente entender a dinâmica aqui. O que acontece muito é que muitos de nós vivemos uma vida no vício, seja ele qual for, na bebida, fumo, e fala assim: ah, o meu tio, fulano, fumou, bebeu, cheirou a vida inteira, 50 anos e estava aí, firme e forte. Morreu atropelado, não teve nada a ver uma coisa com a outra. Achando que, poxa, ele curtiu os prazeres da carne e não teve nada a ver a morte com um negócio de câncer, de pulmão, fígado, não problema nenhum, não teve nada a ver com as drogas que ele consumia. Mas olha só, pessoal, a marca fica, tá? A marca fica, o comprometimento perispiritual vai ficar, desde que a gente vai comprometendo o nosso organismo físico, por escolha nossa. Então, o processo de entendimento aqui, que a doutrina espírita vem trazer, pelo menos é o entendimento que eu tenho, não é ficar puxando a orelha de ninguém, não. É só clarear mais ainda as nossas escolhas. Joana de Anjos traz aqui esses tópicos, como esse, por exemplo, e não tantos outros, para iluminar ainda mais o caminho. Para quê? Para nos fazer pensar. Fazer pensar para quê? Não é para trazer culpa, não, pessoal. É para refletir e fazer melhores escolhas. Escolhas diferentes do que essa que nós estamos fazendo.
Então, independente do nosso passado, se existe uma predisposição ou não, é importante a gente trabalhar com isso, é identificar as nossas tendências, as nossas predisposições, seja elas quais forem, para o bem e para o mal. Não é tudo mal, não, tá, gente? Tem coisa boa aí também, tem vitórias, tem conquistas. A nossa caminhada enquanto espírito eterno, reencarnante, vamos crescendo, vamos aprendendo. O que eu sei hoje, a Kátia não sabe, o que a Kátia sabe hoje, o Nelson não sabe. E está todo mundo aqui na sua caminhada, no seu aprendizado, momento pós momento, provando, espiando, caminhando. Então vamos entender os nossos hábitos, hábitos esses que nós escolhemos. Não vai se modificar o hábito de um dia para o outro, como também não se cria um hábito de um dia para o outro. Agora, atenção, como a gente está falando de fumo e de vício aqui, tenha atenção que normalmente é muito mais fácil evitar do que mudar um hábito, ok? Então, é ter a consciência para a gente entender o quanto de comprometimento a gente está realizando, às vezes, por uma má escolha, e que dá para fazer o caminho inverso? Claro que dá para fazer o caminho inverso, mas vai dar mais trabalho. Então, tenhamos atenção a essa nossa escolha e nessa questão dessa dependência física que a gente está falando aqui hoje, sobre tabagismo. O corpo pede, para quem é viciado, o relato, o relato é que o corpo pede, sente falta do químico. No caso, a gente está falando de nicotina, falando dos conservantes, que é uma droga que provoca essa dependência. Em diferentes graus, claro, mas é uma droga, como qualquer outra, legalizada ou não. Atenção, diferente. A gente não vai comparar aqui o crack com o cigarro, o tabaco, ok? Mas são drogas que viciam, por exemplo, ou o álcool, ou a cocaína, ou a maconha, ou o que seja. Cria a dependência física. Então vamos separar aqui, vamos entender. E claro, dentro do possível para aquele que quer parar, há recursos sempre para ajudar nesse processo da liberação orgânica, da limpeza, digamos assim, desse hábito adquirido que provoca uma dependência física. Como eu até brinquei aqui no começo, uma brincadeira com fundo de verdade, quando Nelson, falar de mim, tem uma dorzinha de cabeça, é o meu corpo falando, ô Nelson, manda uma cafeína aí, ó, que tá faltando. Tá doendo. Começa a bater uma dor. Claro que o café também não vou comparar com outros tipos de dependência química. Aqui a gente está falando sobre cigarro, né? Mas o interessante, o importante a gente entender que é uma droga, causa dependência, é normal essa falta e o corpo pedir, porque ele vai se acostumando com aquilo que a gente vai enviando para ele repetidamente, a partir desse hábito criado, esse condicionamento adquirido. E aí a gente vai falar muito de um tema, a gente vai falar não, há um tema que é muito falado atualmente, que é essa história da legalização de algumas drogas. Eu vou falar sobre drogas aqui rapidamente, num todo, tá? Como nós temos algumas drogas legalizadas, que são o cigarro, nós temos aí a bebida alcoólica, e temos alguns países que têm a maconha, ou anfetaminas e outras drogas legalizadas. A gente está falando no Brasil, são algumas delas legalizadas. E tem um problema aqui, vou abrir para vocês, da legalização. Não vou discutir aqui questões políticas, econômicas, que tem muita coisa envolvida, tá? E o vício por si só. Mas o vício por si só, aquele que faz mal ao corpo, atenção, ao corpo e ao espírito, é ruim e ponto. Okay? Seja o cigarro, seja a bebida, legalizado ou não. Que tem país também que nem bebida e nem cigarro é legalizado. Então vamos entender. Isso tem muito a ver com interesses, vários. E não quero falar aqui de política, interesse econômico. Mas tem um problema aqui que eu lembro muito quando eu era criança, vou compartilhar com vocês.
com essa história de legalização. Antigamente, aí no Brasil, o cigarro não tinha tanta restrição como tem hoje em dia, né? Então, o cigarro fez parte da minha infância. Eu lembro muito do cigarro, as propagandas na televisão, as propagandas nas televisões, nos comerciais de TV, nos bares, no supermercado. E eu lembro também de um chocolate que tinha aí, um chocolate, que era uma caixinha que imitava um cigarrinho vermelho, e na capa tinha um garoto, eram dois garotos, um garoto negro, um garoto branco, acho que tinha as duas versões, eu não lembro exato, segurando assim, ó, um cigarrinho, fingindo que estava fumando. E isso fazia parte, porque era natural. Então, o que eu quero dizer é o problema da legalização é a normalização, a banalização da droga, seja ela qual for. Estou trazendo essa questão do cigarrinho, mas vamos trazer para a bebida. A bebida faz parte já do universo social, daquela música que está no sucesso nas rádios, de falar: ei, final de semana eu vou beber, encher a cara e curtir a vida. Entende? Fala comigo, Kátia. Ô, Nelson, uma coisa muito interessante que nós estamos bem na véspera, antevéspera do Natal. E aí as pessoas vão curtir o Natal, né? Como é que elas vão curtir o Natal? Elas vão curtir o Natal esquecendo de convidar o aniversariante. Vão encher a casa de pessoas e familiares, de presentes que estão ausentes, e vão beber. Vamos brindar, comemorar. Eu também participei. E agora nós não temos mais aquele cigarro, lembra? Que tinha, o cara vinha com uma, né, na capa do cigarro, ele vinha com um chapéu de boiadeiro. Eu não vou fazer propaganda. Então, tinha outro que era bem elegante, que a mulher botava. Então, o que acontece? Hoje, isso é cafona, gente, é ultrapassado, porque mata pessoas. Infelizmente, o cigarro, a bebida, as drogas, além de matar pessoas, mata a família, não é? Porém, existe hoje um outro cigarro, né? Que é um tal de cigarro eletrônico. Que coisa terrível. Então, sempre os vícios, não é, Nelson, vão sobrepujando as virtudes, as qualidades. Então, é importante o que Dona Joana nos fala com relação a que nós devemos ter bons hábitos. Bons hábitos numa leitura. Eu sou cafecólatra e sou chocólatra. Porém, eu não sou mais como antes, porque os 50 chegou. E com ele chega um monte de coisa diferente. Então, a gente passa a comer agora um chocolate de 70%, aí vai comendo um 80%, um pedacinho só, não é mais uma caixa, né? Um bombonzinho só e já estamos satisfeitos. Então, o café, ele é muito, muito, muito fundamental. E você está numa terra aí que curte muito, né? Essa coisa do café, as cafeterias com aquele pastel de Belém. Nossa, é um cafezinho com pastel de Belém. Então, assim, tem muitas coisas. Tudo isso é gratificante a gente, sim, tomar, né? Talvez até uma bebida, mas que não se exceda. Eu não bebo. Então, já que não se exceda, né? Eu não fumo. Embora, como você disse, eu nasci numa família de 2 fumantes. Mas eu jamais coloquei o cigarro da boca. Embora hoje já não fumem mais, porque já se passaram
30, 40 anos que eles já não fumam mais. Então, assim, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Não é isso? Exatamente, exatamente, Kátia. Obrigado pela colaboração. E é um pouco disso que você falou, Kátia. O que acontece é o lucro, o dinheiro. Então, o marketing, que é todo trabalhado, nós humanos, que temos que vender publicidade, tem que ganhar dinheiro, e vício, vai matar alguém, isso fica para depois, o importante é o lucro. Então, a gente tem aqui essas propagandas, como você falou, do chapéu boiadeiro, que vendem o quê? Olha que interessante. Tudo emocional, tá, pessoal? Vamos entender o simbolismo das propagandas, principalmente dessas. Eu vou falar das antigas, depois não vou nem falar as que existem hoje em dia, não, tá? Mas vou falar essas do cigarro antigamente. Era o quê? Era a liberdade, aquela coisa da natureza, o sorriso, com os grupos, as pessoas juntos e se divertindo, os amigos. Algumas marcas em específico vinculavam aquela questão do luxo, da riqueza, do glamour. Quem é da antiga aqui, lembra dos comerciais de TV, vai perceber. E hoje em dia, se a gente olhar com carinho, entender o que se vende numa propaganda de bebida alcoólica, não é muito diferente. Que é o quê? É o apelo emocional, é transferir a pessoa inconscientemente, tá? Mas levar a pessoa para acreditar que ao consumir aqui, ó, esse copo d'água, eu vai me levar para aquela sensação de liberdade, aquela sensação prazerosa, aquilo que o meu visual compra com os olhos e me encanta e me admira, e eu quero aquela liberdade, eu quero aquela luxúria, eu quero aquela riqueza, eu quero aquele momento feliz com os amigos na praia, sorrindo e aproveitando, e a música tocando, é aquela coisa gostosa, acolhedora. Pode perceber o acolhimento, o prazer, aquela coisa gostosa que é uma propaganda de uma droga. Que é para quê? Para vender. E o papel do marketing vai ser sempre esse. E, infelizmente, é uma tristeza, mas o que se vende é a ideia. E que ideia que é? A ideia é que a sua vida vai ser mais feliz consumindo aquela, aquele, aquela bebida, aquele cigarro. Hoje em dia não é cigarro, é permitido, mas pronto. A gente tem outras drogas que, de alguma forma, nós, seres humanos, a propaganda, as empresas, ignorando o lado moral, óbvio, porque todo mundo sabe que faz mal, mas se vende assim a felicidade, a alegria, o gozo, essa sensação de prazer e bem-estar. Agora vamos lá. Esse é o momento que se vende, inicial. Mas é uma verdade também, vamos ser claros aqui, tá? É uma verdade que existe a sensação de bem-estar e prazer no consumo. Eu não fumo, eu não sei, ok? Mas eu posso dizer, pessoas próximas que fumam, que falam que, como a droga em geral, traz um gozo, traz um prazer. Aliás, eu conheço um primo meu, posso dizer para vocês, que ele só fumava no inverno. Inverno aqui, em Europa, que faz mais frio, tem fumadores ocasionais. Falava, não, mas é bom e traz uma coisa boa. Principalmente aqui, aquela coisa que o inverno pede, o aumento da venda do tabaco, do álcool, isso tudo aumenta demais com as condições climáticas, tá? E aí, na bebida a gente tem outros fatores também, a questão do aquecimento interno, a sensação do aquecimento interno, etc. Mas a questão que eu quero trazer aqui é o seguinte: existe a sensação de prazer? Existe, ok? Seja droga, seja bebida. Agora, não adianta somente aquele discurso que droga é ruim e faz mal, como eu disse ainda há pouco. Provavelmente, ou poucos de nós, hoje em dia, todo mundo sabe. Uma coisa é quando surgiu o cigarro num primeiro momento, e ninguém sabia, e muita gente acreditava que era, isso eu digo, olha, não sei nem que anos, é anos 50, não faço ideia. Eu vou chutar aqui, tá? Mas dos anos 70 para cá, eu acredito que já começou, cientificamente comprovado, o problema que se trazia o cigarro como um todo, o vício e o malefício para o organismo físico.
como é de alguma forma, como a Kátia disse ainda há pouco, o cigarro eletrônico, que agora começa a aparecer o pessoal já com câncer na garganta e algumas coisas que eu já escutei por aí, não investiguei muito, mas que há pouco tempo atrás eu via uma propaganda dizendo que não, que é ótimo, não tem problema nenhum, é eletrônico, não faz mal, vai na fé, vai tranquilo que não tem problema nenhum. Mas olha só, vamos lá. Eu quero trazer aqui. Um prazer não precisa se anular, não precisa reprimir, não precisa trancafiar. Sabe qual é o melhor caminho? É substituir. Substituir um prazer por outro prazer. Não só falar que é droga e para de fumar, para de beber. Encontre um outro prazer, encontre um outro caminho, mas um caminho saudável. Um caminho saudável. Mas vamos entender isso com calma, porque é normal também, tá, gente? Vou abrir aqui, principalmente com cigarro, e provavelmente vocês conhecem casos como esse, que o camarada larga o cigarro, mas vira obeso, que começa a comer enlouquecidamente, desregrado, e substitui um vício por outro vício. Aí é aquela coisa clássica, né? Tá trocando seis por meia dúzia. Talvez não esteja fazendo tão mal de um lado, mas está fazendo mal do outro. Então é importante a gente entender o nosso eu. Qual é o nosso eu? É entender as causas do tabagismo, como o Jonas de Ângeles coloca aqui. Duas causas principais, primordiais, que é a emocional e a social. A emocional tem muito a ver com essa busca pelo cigarro, pela droga. Eu vou falar só sobre cigarro, sobre esse capítulo. Outros capítulos vão falar especificamente sobre bebida e droga, tá? Mas ela fala alguns pontos emocionais. Fala sobre timidez, fala sobre medo, fala sobre insegurança, complexo de inferioridade, baixa autoestima, ansiedade, tudo isso, um ou mais somados, levam a pessoa à busca do fumo. Então vamos lá, vou repetir. Timidez, medo, insegurança, complexo de inferioridade, baixa autoestima, ansiedade. Te enxerga aí, você que fuma ou que começou a fumar há algum tempo, foi alguns desses critérios, algum desses pontos que te levou ao vício ou não? Esse é um questionamento importante para se entender nessa caminhada, nessa causa do tabagismo. Ou então tem o outro, que é o social. O social vai muito aqui no processo da infância, da juventude, que é aquela ideia de pertencer a um grupo, e não só quando na infância e na adolescência, né? Mas a gente tem hoje em dia, em ambiente de trabalho, aquela hora do cigarro, onde tem um canto que todo mundo vai lá e compartilha junto, e tem um círculo de amizade, uma troca que acontece naquela hora do cigarrinho. Que já tem um grupinho, vou fumar um negócio, vamos lá, vamos, aí pronto. O convite, o social, que traz também algo positivo de se sentir incluído de alguma forma. As novas amizades, tem muita gente que cria novas amizades através do cigarro, tá? Vou contar uma coisa para vocês. Em alguns países na Ásia, por exemplo, o Japão, que é proibido fumar até na rua. Proibido fumar até na rua. Então, o que acontece? No meio da rua tem uma baia de vidro, como se fosse um ponto de ônibus fechado, isolado, onde as pessoas entram para fumar. Elas só podem fumar ali. Se fumar na rua, toma multa, e multas altas, tá? Então, o que acontece? Há muitos relacionamentos de amizade, relacionamentos amorosos que são formados, sabe aonde? Na baia. Onde o pessoal, quanto mais países como o povo japonês, por exemplo, que tem uma dificuldade em relações interpessoais, em comunicação, e ali é o momento que está todo mundo quase no Big Brother, né, trancado num quadrado, está todo mundo fumando e acaba um puxando papo, o isqueiro, fuma aqui, e está ali enquanto está fumando cigarro, começa a conversar uma coisa com a outra e pronto. Então, o social acontece dessa forma. Vou dar um outro exemplo aqui, tirando o cigarro. Isso acontece muito para quem tem cachorro. Para quem tem cachorro e sai para passear com o cachorro,
cria um monte de amigos. Sabe quem são os amigos? Aqueles que têm cachorro também. Porque o cachorro para ver outro cachorro, aí começa a conversar, esse o cachorro é bonito. E começa uma amizade, começa uma troca. Existe o social dessa maneira, mas principalmente existe o social na parte da infância, da juventude, que aí tem a ver com autoafirmação, principalmente. Aquele indivíduo jovem que quer ser e se sentir adulto, dono de si, está na moda, independente, eu posso. E o fato de segurar o cigarro, o peso que tem, e se sentir o maioral entre os amigos, que sempre vai ter aquele grupinho que fuma e os outros vão olhar, nossa, ele fuma, ela fuma. Então cria todo esse envolvimento social, de status, de ser diferente. Quem passou pela juventude e adolescência provavelmente vivenciou isso. Aliás, não sei hoje em dia, tá? Mas digo assim, na minha época, lá atrás, acontecia muito por aí. Então temos aqui o fator social, temos o fator emocional e temos um outro fator também que eu quero trazer aqui, que é da segurança. Fator segurança ou a crença da segurança. Quando tem a questão da segurança, e isso acontece demais para quem fuma, é aquela famosa bengala psicológica. O cigarro para muitas pessoas, é a bengala psicológica. Vamos explorar a bengala? Bengala psicológica é o seguinte: imagina você perder uma perna e você precisa, atenção, precisa de uma bengala para andar, porque senão você cai. Então nós adquirimos bengalas psicologicamente desnecessárias, tá? Não é bengala física, mas a bengala para dar a caminhada, para caminhar na nossa vida. Então como é que isso acontece? Acontece da seguinte forma, vê se alguém se reconhece aí. Tem um conflito na minha vida. Cigarro. Tô ansioso, vai acontecer uma coisa que eu tô esperando demais. Cigarro. Bateu uma insegurança agora, não sei, tô meio assim, ó, já tá aqui na boca. Cigarro. Faz outras vinculações também. O clássico. Depois do sexo, o cigarro. Uma coisa leva a outra. Para muitos, café. Café, cigarro. Antes da refeição, um cigarrinho. E o pós-refeição? Cigarro também. Pode falar, Kátia. Ô Nelson, isso me faz lembrar que o fumante, ele está muito bem acompanhado, não é? Espiritualmente. Eu já vou falar sobre Mas isso também. Pode falar. não, mas isso estava aqui, eu já estava vendo as figuras na mente. Sabe aquela coisa? Mas tem uma coisa aqui legal que Dona Joana fala, eu acho que você já está nesse pedaço aqui. Se eu não tiver, você me perdoe. Que o tabagismo ele é responsável, você já falou. Por quê? Por tantas enfermidades. Né? Então, depois você fala, e você fala também dessa outra parte aí, porque isso me veio muito fortemente. Porque a Natália, ela está falando aqui que a mediunidade é verdade. Sim, Natália, é verdade. Somos todos médiums, medianeiros do mundo espiritual para o mundo material. Jesus foi o único médium de Deus. O único, tá? E, com certeza, né, a espiritualidade está ligada a tudo isso. E muito mais. Então, aconselho que você, que o Paulo e que todos que estão aqui se debrucem para ler, né, os livros da codificação, que são belíssimos. O livro dos Espíritos, tá? Que ele tem perguntas e respostas. Né? É um livro muito, muito bom. O Evangelho segundo o Espiritismo e o livro dos Médiuns. São os três que fazem o tripé da nossa doutrina, né? Vá lá, querido, continue. Obrigado, Kátia. Então, voltando à sua questão da segurança, vou falar também já, Kátia, o negócio da questão espiritual, essa vinculação aqui, já está aqui no gatilho. Só para terminar a questão da segurança, ou a sensação de segurança. Clássico. Nelson, mas o cigarro me acalma. Já ouviram isso? Já não? Já ouviram? Isso
É o sinal da dependência. É quando eu dependo de algo para viver a minha vida normalmente. Eu dou um atributo, atribuo a uma questão externa, no caso, um cigarro, para manter o meu equilíbrio, a minha harmonia e seguir a minha vida mais ou menos orientado. Eu utilizo esse artifício externo, mas isso, vamos entender mais a fundo, isso é tudo mental, pessoal. Olha só, essa ideia de segurança, tá tudo aqui, ó. Vou dar um exemplo clássico aqui para fechar. Provavelmente tem um senhorzinho na tua cidade que você conhece, já ouviu falar, que já deixou de fumar 30, 40 anos e aqui no bolso, ó, ele carrega um cigarrinho e um isqueiro. Aí você fala assim: "Ô, senhor, mas quanto tempo você não fuma?" "Ih, filho, isso é mais de 30 anos." "Não, mas o cigarro não venceu, não." "Não, eu só compro ali a unidade. Vou ali de vez em quando." Vai estragando, né? E o isqueiro? "Ih, nem acendo." Mas tem a sensação da segurança, porque se ele precisar, olha o precisar. Precisar, entregar teu controle para algo externo que está no teu bolso. É importante a gente entender isso, mastigar e se situar aonde é que a gente está. Vamos para a parte espiritual? Mais interessante agora. Parte espiritual, como a Kátia vem nos trazendo. Obsessão. Ah, obsessão através do cigarro, Nelson, que história é essa? O espírito obsessor. Olha só, pessoal, vamos entender o seguinte. A história do cigarro normalmente não é nada pessoal, tá? O espírito obsessor não está querendo seu mal e vingança e vai fazer você pagar com muita raiva e muito ódio, não. É só um viciado desencarnado que vai colar contigo hoje encarnado para usufruir, consumir de alguma forma ali, ó, aquela ambiência, aquele fumo, se conectando com você diretamente. Agora, uma coisa que eu posso te garantir é espírito que está vibrando, vagando em vício, seja ele qual for, eu te garanto, assino para você. É espírito que está vibrando lá embaixo e não tem nada de bom para te acrescentar, pelo contrário, através do vínculo, do vício, que ele não tem nada contra você, ele só vai ali para fechar contigo, para curtir um pouco da bebida ou do álcool, para fechar ali naquela questão do vício dele, naturalmente, com a conexão sendo estabelecida, porque a gente está falando de vibração, de magnetismo, de fluidos, nós também captamos toda a dor, toda a angústia, toda a raiva, toda a vibração negativa que esse espírito vem vibrando. Então não é só pelo cigarro, tá, pessoal? O buraco é muito mais embaixo. Essa conexão espírito encarnado, desencarnado, quer dizer, desencarnado para encarnado, dificulta demais também a hora de largar. Isso também acontece. Por quê? Porque o camarada já está colado contigo, sabe que o cigarro está garantido. Sabe que é ali, não sei, um maço está garantido por dia. E já tem ali 10, 15 anos que ele está com. Agora não, agora eu decidi, 2024 eu vou largar. Ele vai falar: opa, não vai não, que história é essa? E o meu cigarro? Como é que vai largar? Estou fechado contigo? Não vai embora não, peraí, meu amigo. Vai não, vai ficar aqui comigo. Porque aqui o vício já está. Estou fechado com você. Então isso também vai dificultar. O comprometimento perispiritual, como eu disse, esse corpo fluídico, vai comprometer o equivalente no perispírito, essa mácula que a gente vai criando. Então, tudo isso, pessoal, vamos entendendo mais a fundo, no aspecto espiritual, as ligações, as conexões que nós vamos estabelecendo também com a espiritualidade, porque uma coisa eu garanto para vocês: hábito bom e hábito ruim, como a gente falou, a Kátia disse agora. Hábito bom, leitura. Então, você vai se conectar com quem gosta de ler. Se você faz uma leitura elevada, se você escuta uma música num padrão legal, se você busca uma meditação, se você busca praticar a caridade, o amor ao próximo, quem é que vai estar contigo espiritualmente falando? Agora vamos para o inverso. Se eu curto o barzinho, beber, fumar, cheirar, sexo desregrado, vida louca, quem é que vai estar contigo? Não precisa ser espírita para imaginar, não, pessoal. É só você fazer o seguinte: tira a fotografia, encarnado ou desencarnado, você vai ver quem vai estar lá, fechado. É a mesma galera. Só que desencarnou, a mesma vibração.
E não precisa ir muito além não, tá? Olha só, quando nós vai pelo sentimento, pessoal. Vamos esquecer o racional aqui, vai pelo sentimento. Presta atenção no sentimento quando você vai num centro espírita, você vai numa igreja, pronto, vamos colocar assim. Você vai numa ONG, vai fazer um trabalho caritativo, de amor ao próximo, aquela sensação que você tem. E vai num boteco e fica ao mesmo tempo. E presta atenção na sensação. É daí você tira a média. Diga com quem andas que te direis quem está contigo. Diga o que pensas, diga o que consome também. Consome aqui, ó, na boca ou consome aqui, ó, no pensamento, tá? Principalmente pelo pensamento, mas também pelo ato físico. Então, esses hábitos que a gente vai adquirindo. Mas vamos lá que a gente já está estourando no tempo. Eu vou falar agora, talvez, o mais importante, que é largar o vício, porque a ideia aqui não é ficar chutando cachorro morto, não, tá, pessoal? Largar o vício, deixar de fumar. Importantíssimo. Ter a noção, a consciência do preço que tem que ser pago. Tá? Não existe milagre, existe esforço. O hábito está aí, está adquirido. É difícil, mas não é impossível. É mais difícil para um, menos difícil para os outros. Normalmente, no primeiro momento, a pessoa até consegue, tá? Largar. Isso acontece demais agora. Virada de 2024. Não, vou largar. Consegue uma semana, duas, até um mês, e depois já chegou ali fevereiro, março. Ih, março, então, quem tem carnaval, já com bebida, já puxa um cigarro e aí vai. Olha só. O difícil é persistir, é permanecer quando a gente tem esses hábitos também adquiridos associados ao fumo. E não só, quando a gente tem os abalos na nossa vida, emocionalmente, que vão para a segurança. Qual é a segurança? Vou correr para o cigarro de novo, vou correr para a minha segurança. Então, o importantíssimo é a gente substituir um hábito ruim por um hábito bom. Para quê? Para não deixar um vazio. Para não deixar um vazio. Vou fazer vou contar uma história para vocês aqui que é importantíssimo para a gente entender sobre esse vazio, tá? Olha só. Cirurgia bariátrica, redução de estômago. Virou moda, né? Começou há alguns anos. Tudo bem, fazendo cirurgia para todo mundo, o pessoal muito obeso, com complicações, fazendo cirurgia, todo mundo reduzindo bonitinho, parando de comer. Só que aí começou a esses pós-cirurgia, depois de algum tempo, a se suicidarem. Um nível altíssimo que começou a despertar e chamar a atenção. Pô, mas peraí, qual é a correlação entre redução de estômago e o suicídio? Olha a profundidade a nível psicológico, porque você retirou ali um prazer da pessoa e deixou esse vazio ali dentro, não substituiu, não trouxe um outro prazer, uma outra alegria para a vida dela e chegou de tamanho desespero que a pessoa comete o suicídio. Por exemplo, tá? Estou dando aqui um exemplo para a gente entender a importância, a complexidade desses vazios que são criados aqui dentro, com essas dependências não só físicas, mas emocionais. Então, se é para trocar, vamos trocar um hábito maléfico por um hábito saudável, por exemplo. Mudar a dinâmica da vida. Vamos evitar aqueles locais que nos levam naturalmente ao fumo, ao barzinho, ao café no trabalho. Se você está acostumado ao café no trabalho, aquela hora do break, da pausa, vamos tentar mudar essa dinâmica. Não é só parar, pura e simplesmente. Tem que mudar toda uma caminhada. O pensamento não é no momento, no prazer. Pensamento lá na frente, a médio e longo prazo, no propósito. E através desse propósito, a gente vai buscar, assim, persistência, disciplina, tendo foco lá na frente. E se ficar aqui só no hoje, é mais difícil. Porque aí foge aquele prazer imediato e começa a coçar e começa pensamento, foco lá na frente, tá? E aí a gente vai trabalhando aos poucos também aquele sentimento de vitória, vitória sobre si, um pouco que o Jona falou aqui, a vitória sobre si, a gente pode entrar aí também. Cuidado com o tempo, ter tempo ao tempo.
Muita gente quer começar agora, assim, no estalar de dedos, e começa a bater uma ansiedade, porque eu quero parar logo, e eu não consigo, aí entra num desespero, uma pressão, uma autocobrança enorme. Tenha atenção também ao sentimento de perda, tá? Se você está aí com um sentimento de perda, e quando eu falo perda, às vezes é um luto, porque largou o cigarro que fazia parte da tua vida e era muito importante. Atenção, esse sentimento dá para trabalhar isso também. E claro, para fechar aqui, que a gente já está no nosso horário, deu uma acelerada, a oração. A oração, pessoal, é o seguinte: o teu mentor, o teu anjo da guarda, a espiritualidade de luz, vai sempre te ajudar em algum propósito, um desafio pessoal que você tenha, seja ele qual for. E se você quer parar de fumar, sem dúvida nenhuma, pede ajuda que ele vai te ajudar, vai te dar força. É dar força para enfrentar as tuas dificuldades na tua caminhada, tá? Não pede para ele tirar a vontade, não, ele vai te dar força, te ajudar no enfrentamento dessa escolha que a gente fez e podemos sempre fazer novas escolhas. Como Joana de Anjos falou no começo, novas oportunidades, sempre uma nova oportunidade. Vamos aproveitar e fechar o ciclo de 2023, 2024, ciclo novo, vida nova, oportunidade nova. Foco, força e fé. Obrigado a todos. Vou passando a palavra agora para a Kátia. E aí você falando de ciclo novo, né? Tudo isso. Nossa, eu acho que eu vou convidar o Nelson para fazer esse programa comigo. É muito bom, né? Eu tenho várias pessoas aqui no meu WhatsApp respondendo, dizendo que gostam muito de assistir você, né? Falando, porque fala com propriedade, porque fala com clareza, porque fala daquilo que tem como exemplo. E Nelson, eu comprei um livro, aliás, eu ia comprar e quando eu fui pagar eu ganhei. Esse livro aqui é de um colega nosso, só que ele é psiquiatra, tá? Depois eu passo para você. É do Jaide Rodrigues. É sobre saúde mental. O que ele traz aqui? 47 relatos dos seus pacientes, que é importante para a gente. Então, o que Joana, né? Eu digo que ela é Dona Joana. O que Dona Joana nos traz? Que devemos, sim, nos esforçar em nos melhorar. E quando eu me afastei aqui, foi para pegar um livro que eu acredito que será o livro da próxima temporada. Eu acredito, porque esse livro hoje já veio muito na minha intuição. Então, é esse aqui. Conto com a paz da saúde. Muito bom. Já li esse também. Faz tempo, tem que ler de novo, porque eu já desaprendi tudo. Porque, na realidade, o que você falou, todos nós devemos, primeiro, antes de tudo, trabalhar nossa respiração. Como é que eu respiro? Agora, imagine, eu fiquei aqui imaginando, lá na África que você falou, não é isso? Ali dentro daquele quadrado, as pessoas. Foi Japão, na África? Japão. No Japão, isso. Aquelas pessoas ali dentro daquele quadrado, morrendo sozinhos. Eles não matam os outros em volta, porque se eu estou ali fumando, eu estou jogando a fumaça e eu mesmo estou cheirando a fumaça. Olha só. Quer dizer, eu mesmo estou fora. Não é? Eu nunca fumei, não pretendo fumar, não é? Não é isso. Porque também, se nessa existência eu já não fumei, acho que eu já pulei ela, se eu já fumei em outras. Então, assim, e há outras coisas que a gente precisa, é como você disse, focar. O foco é no aqui e agora, mas também precisamos pensar no futuro próximo, né? Buscar. Eu tenho colegas, amigas, que fizeram
2, né? Redução, e já vai pensando na terceira. Não é fumante, mas o grande prazer da vida dela é comer. E hoje ela não tem uma pessoa, um amigo, um companheiro, entende? Então, assim, e tudo isso é muito importante para a gente refletir hoje, dia 22 de dezembro de 2023. E aí eu quero agradecer a todos que estão aqui, né? Eu quero, de fato, né, pedir a vocês que divulguem essas lives, porque foram pérolas trazidas, extraídas deste livro maravilhoso, não é? E, além do mais, com pessoas que são profissionais da área, os não profissionais, os estudiosos, os que gostam de Dona Joana, os curiosos, que muitas vezes leem Dona Joana para combater as suas próprias más inclinações, porque foi assim que eu comecei. Então, isso é muito importante. Ler o livro Conflitos Existenciais é fundamental, porque nós somos um verdadeiro conflito. Dentro de nós existem vários, mas o bom é a gente despertar e saber que temos. Saber que temos dentro de nós orgulho, vaidade, arrogância, prepotência, o vício de falar do outro. Porque quando eu falo sobre, eu falo bem. Quando eu falo de, eu falo mal. Se eu for falar de Nelson, eu vou falar mal. Se eu falar sobre Nelson, eu vou falar bem. Então é importante isso. E como o Nelson bem fechou, a oração, a prece. Então, eu acredito que esse encontro com a paz e a saúde vai ser o nosso. Eu vou ainda, né, dar uma solicitada aos nossos amigos, né, vamos trocar algumas ideias e ver, né, porque estamos num momento precisando muito de paz. E essa paz é dentro de nós. Como é que a gente busca essa paz? Né? E Nelson, que ia fazer a prece inicial, que eu terminei fazendo, que vai fazer ele agora a nossa prece final. Então, que Jesus nos abençoe. Gratidão, querido. Muita paz no coração. E agradeço a todos vocês. Divulguem já mesmo essas lives que já foram colocadas aqui. E nós vamos colocar, repetir algumas lives que foram desde há 2 anos atrás e essas também atuais. Serão 5 programas que iremos colocar. Então, se Deus quiser, ao vivo, estaremos juntos na primeira sexta-feira de fevereiro de 2024. Será que o Nelson vai abrir essa temporada comigo? Não sei. Então, muita paz a todos vocês, um feliz Natal, que o menino Jesus esteja em nossos corações. Nelson, querido, é com você. Kátia, eu quero agradecer a você, quero agradecer a todo mundo que esteve conosco aqui. Estou vendo que tem uma audiência boa, um númerozinho aqui, constante aqui em cima. Que bom que vocês estiveram aqui conosco nesse pré-natal. Aqui, hoje é dia 22, aqui em Portugal já é dia 23, tá? Já é 1h11 da madrugada. Aliás, dia 24, amanhã, para mim amanhã já, dia 24, eu vou convidar todos aqui no canal Renovando Consciências. Eu vou estar às 17 horas do dia 24 de dezembro, ok? 17 horas, isso, 17 horas horário do Brasil, com a convidada Tereza Cristina, Maria Tereza, desculpa, Tereza Cristina não, Maria Tereza, do Rio de Janeiro, falando sobre Noite de Natal, que é um trecho do livro de Chico Xavier, do Chico Xavier, não lembro o nome do livro agora,
mas a gente vai conversar um pouco sobre Jesus, sobre Natal. Às 17 horas, estão todos convidados aqui no canal Renovando Consciências. Convido a todos também a me seguirem lá, para quem gostou dessa reflexão, desse pensamento, dessa linha, que a minha linha é essa, tá, pessoal? Psicologia, eu sou psicólogo, a Joana de Ângeles, eu sou fã de carteirinha. Me segue lá no meu YouTube, é o nt.nelson Tavares, nt.nelson Tavares. Tem bastante conteúdo. Tem um outro programa que eu tive aqui com a Kátia também, a gente falou sobre estresse, estresse que adoece, que foi um outro capítulo aqui desse livro. É uma alegria estar aqui com vocês, fazendo esse desfecho aqui do ano, nesse último programa. Que felicidade. Obrigado, Kátia, pelo convite. Fica o convite para todos nós. Qual é o convite para todos nós? Aproveita. Nelson, Fala. repete, por favor, que eu estou anotando aqui para o pessoal. NT. Nelson Tavares. N de Nelson, T de Tavares. É minúsculo ou maiúsculo? É minúsculo, tudo minúsculo. Tá. nt.nelson Tavares. Tavares com S no final. S no final. Então, fechando o ciclo, vamos aproveitar, já que a gente está fechando um ciclo, nesse momento mais sensível, mais emotivo. A Kátia colocou aí no ao vivo, nos comentários, tá? Tá aí nos comentários. Convido a todos a fazer essa reflexão. Aproveita, pessoal, e faz uma listinha. Faz uma listinha com o pé no chão, o que vocês querem para 2024, tudo de bom, tudo palpável, tudo que dá para realizar, tá? Sem viagem na maionese, com o pé no chão, aquilo que dá para realizar através do nosso esforço. E esse esforço vai muito no encontro de sermos melhores, ok? Não só o aspecto material, porque a gente é muito fácil de fazer aquela listinha do, eu quero comprar isso, eu quero comprar aquilo, eu quero viajar para tal lugar. Faz isso também, ok? Isso também é bom, mas a lista, aquela importância de deixar os vícios, de reconciliar aquelas brigas. Aproveita, pessoal, que já acabou a eleição faz muito tempo. Aquela briga, tenta ali de novo, que você tem familiar, que você com a cara, que você vai mal encarar ele aí na noite de Natal, entrar um pela porta, você do outro. Deixa isso de lado, pessoal. Tenta encontrar o amor, esse amor que Jesus nos ensina. Vamos aproveitar a deixa do Natal, sabe para quê? Para exercitar o aprendizado no amor. Esse é o desafio para todos nós, para mim, para você, para a Kátia, para todos que estamos encarnados aqui. Então, vamos fazer agora a oração final para fechar? Convido a todos, quem quiser, claro, a fechar os olhos comigo e dessa forma agradecemos a Deus Pai, agradecemos ao Mestre Jesus, nosso amigo, nosso guia, nosso companheiro, aquele que nos mostra o caminho do amor, o caminho da felicidade. Agradecemos a toda a espiritualidade de luz, trabalhadores do canal Renovando Consciências, que preparam essa atmosfera, que durante esse ano, durante esse programa, iluminaram tantos corações daqueles que foram aqui convidados, como aqueles que receberam a mensagem também, multiplicando esse amor do Cristo, aqui que buscamos aprender através da doutrina espírita, todo esse conhecimento que nos ajuda a iluminar o nosso caminho, a fazer melhores escolhas. E dessa forma, agradecidos que estamos, pedimos aqui autorização para dar encerrado ao programa de hoje, e sendo o último programa do ano, agradecer por estar conosco durante todo esse ano. Muito obrigado. Que assim seja, graças a Deus. Tchau, tchau, pessoal.